No Café com Fé de hoje nós iremos dar continuidade às histórias, às lições sobre a vida de Rebeca. Você sabia que Rebeca teve gêmeos? Pois é, interessante, né? Nós iremos estudar sobre isso hoje. E sobre o que originou a partir do nascimento dos filhos gêmeos de Rebeca. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 3 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos, Deus abençoe seu dia. Feliz terça-feira, a primeira terça-feira do ano. Abençoado seja o dia que nos deu o Senhor. Já pegue sua Bíblia, já pegue seu café. Ontem nós iniciamos o estudo sobre as lições da vida de Rebeca. E nós vimos que Rebeca foi escolhida por um servo de Abraão, um servo da confiança de Abraão, e ela foi buscada de uma terra distante para se casar com o filho de Abraão, Isaac. Mais um detalhe interessante é que nem Rebeca e nem Isaac não se conheciam. Eles se conheceram no momento em que ela chegou em sua casa para já se casar com ele. E aí a Bíblia relata, em Gênesis 24, 15, o encontro de Rebeca. Na Bíblia a gente consegue ler a história na íntegra. Aqui eu vou lendo pequenos trechos para não ficar muito extenso o estudo e vou compilando com vocês. O amor de Rebeca e Isaac foi um sentimento mútuo. Que bênção, né? Porque aqui a gente já vê que Deus não faz as coisas pela metade. Quando ele abençoou o servo na escolha de Rebeca e abençoou Rebeca quando ela disse sim, que ela iria mesmo sem saber para onde ou para se casar com quem, Deus já estava tomando providência da situação. Então, quando eles se conheceram, o sentimento de amor deles foi mútuo entre Rebeca e Isaac. Eles casaram-se e desfrutaram das bênçãos de Deus sobre suas vidas. Porém, eles demoraram cerca de 20 anos para poder terem filhos. Eles já estavam casados há 20 anos e ainda não tinham filhos. E aí a Bíblia nos conta que Isaac orou a Deus pedindo um filho. E Deus respondeu às orações de Isaac, dando-lhes meninos gêmeos. E a gente tem, por experiência aí das histórias da Bíblia, que ter filhos homens naquela época era um glamour para o pai, vamos dizer assim, eram os varões, Imagina só 2 meninos gêmeos de uma vez, Aí a história continua dizendo assim, mesmo antes do nascimento dos gêmeos, Rebeca sentia uma grande luta interior. Ela orou ao Senhor sobre isso e Deus lhe avisou que ela estava grávida de gêmeos, que a profecia havia se cumprido. Mas relata, e está bem específico em Gênesis 25, 23, que a resposta do Senhor para Rebeca fez com que ela compreendesse por que ela estava tão aflita e tão agoniada no decorrer da gestação. Como se ela já sentisse que junto com aquela gestação viesse algo a mais, que não fosse só alegria, só felicidade. E aí Deus respondeu a Rebeca dizendo assim, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Eu não consegui imaginar a cabeça da Rebeca recebendo da parte do Senhor uma mensagem dessa. Porque quando eu estava grávida dos gêmeos, eu tenho 2 meninos gêmeos também. Quando eu estava grávida dos gêmeos, uma das coisas que eu mais orava pedindo a Deus era a união. Eu sempre dizia a Deus que os meus filhos podiam ser diferentes, que eu não me importava com a aparência física, mas que eu estava tendo filhos gêmeos, abençoada por Deus, crendo que os meus filhos iam crescer em união, em graça e em sabedoria.
E essa é uma preocupação da mãe, independente também de serem gêmeos ou não, né? Para quem tem um filho e vai ter outro, a gente sempre tem aquela preocupação de como que o filho primogênito, o primeiro filho, vai receber o bebê que está chegando, a criança que vem a seguir, né? E a mãe sempre vai prezar e sempre vai trabalhar isso dentro do lar, de forma que eles cresçam em harmonia, né? Porque nós sabemos que os meninos, apesar de serem gêmeos, são dois seres completamente diferentes. Em algum momento os atritos vão surgir e cabe à mãe administrar isso. Então eu não consigo imaginar como Rebeca se sentiu. Se ela ficou aliviada ou se ela se sentiu ainda mais preocupada, recebendo da parte do Senhor uma palavra que diz que os filhos dela se dividirão e que um governará sobre o outro. Imagina? Muito, muito pesado isso. Vamos continuar para entender o que aconteceu a seguir. A Bíblia relata sobre o crescimento dos gêmeos em Gênesis 25, 27 e 28. Cresceram os meninos. Esaú era caçador, homem do campo. Jacó, porém, então Esaú e Jacó eram os filhos gêmeos dela. Jacó, porém, era pacato e habitava em tendas. Isaque, o marido de Rebeca, amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. E à medida que Esaú e Jacó iam crescendo, lutavam continuamente entre si. Um dia Esaú voltou do campo para casa, fraco e com fome. Como ele estava tão faminto naquele momento, vendeu seu direito de herança como filho primogênito a Jacó, em troca de um ensopado de lentilhas. Essa atitude permitiu que Jacó tivesse direito à maior porção da herança e uma maior bênção espiritual. Ao envelhecer e perder a visão, Isaque decidiu que era tempo de dar sua bênção ao seu filho mais velho. Rebeca percebeu o que estava para acontecer e queria que Jacó, seu filho favorito, e aqui a gente vê um erro muito grave, mas eu vou falar disso a seguir. Jacó, seu filho favorito, recebesse a bênção no lugar de Esaú. Ela convenceu Jacó a enganar seu pai e ainda ajudou a fazê-lo. Foi assim que Jacó recebeu a bênção de Isaque no lugar de Esaú. Quando Esaú descobriu o que tinha acontecido, ficou furioso e quis matar Jacó. Para salvar sua vida, Rebeca enviou Jacó à casa do irmão dela, Labão. Jacó viveu e trabalhou na casa do tio durante 30 anos. Durante 20 anos, perdão. Quando finalmente regressou ao seu lugar, sua mãe Rebeca já havia morrido. Por causa de sua fraude, Rebeca nunca mais viu seu filho favorito. Vemos em mais uma história da Bíblia que a desobediência de uma mulher lhe custou um alto preço. Nós já vimos isso lá na história da mulher de Ló. Aqui a gente vê novamente. O que me chama a atenção é trazer que o pai tinha um filho favorito e a mãe tinha outro filho favorito. E aí eu me questiono, porque, por exemplo, aqui, quando Noa nasceu, nós tínhamos a sensação de que o Noa ia ser mais ligado ao pai, de que o Noa ia puxar mais ao pai, vamos dizer assim. E à medida que eles foram crescendo, eu vejo muito mais do Eliú no pai e do Noa em mim. E o quanto Deus foi bom e equilibrou as coisas em meu lar, né? E isso debaixo de muita oração do Senhor e sabedoria. E talvez seja essa a maior lição
que Rebeca tem para também nos ensinar no dia de hoje, né? Quando os filhos dela nasceram, ela já sabia da parte do Senhor que eles não iriam se dar bem. Deus já havia dado a ela vamos dizer assim, já tinha cantado a bola para ela. Mas por que Deus permitiu isso? À medida que a gente for entrando na história, provavelmente a gente compreenda isso. Mas nesse momento, olhando para essa situação e para o comportamento de Rebeca, que é a nossa personagem principal dos estudos aqui, né? As mulheres da Bíblia. Quando os filhos nasceram, ao invés dela, enquanto mãe, reforçar a atitude positiva e trabalhar na cabeça dos filhos a união, ela foi tola. Ela incitou e até ajudou eles em momentos onde ela deveria ter estabelecido a paz, né? Um erro dela já foi preferir mais um filho do que o outro. Isso não existe. O coração de mãe precisa amar de forma igual. A gente não pode, como é que fala assim, prejudicar um filho para poder valorizar mais o outro, né? Isso não existe. Se tiver alguma mãe aí e eu tiver errada, por favor, me fala se vocês amam mais um filho do que o outro, porque eu não vejo como. E ela errou nisso, ela pecou nisso, porque apesar de Deus ter dito a ela, e aí talvez até eu compreendo que o fato de Deus já ter dito para ela, enquanto eles ainda estavam no seu ventre, que eles teriam conflitos, ela teria que ter se preparado ainda mais para poder administrar isso e fazer o papel dela de mãe, de unir o seu lar. Lembra da mulher virtuosa lá do primeiro dia de estudo? A mulher virtuosa é amável, a mulher virtuosa é acolhedora. Então, se você tem filhos em conflito no seu lar e você não tem sabedoria para administrar isso, e pior, você ainda está jogando gasolina na fogueira, ateando mais, que tipo de lar abençoado você espera? E aí percebam que ela traiu, inclusive, a confiança do marido, porque quando o marido ficou cego, ela, junto com o filho, enganou o próprio marido. Então, que tipo de comportamento errado esse? Enganou o marido para prejudicar o outro filho. Olha que exemplo negativo. E é por isso que, quando a gente fala que existem lições positivas e lições negativas que nos ensinam, é isso. Porque o exemplo de Rebeca não é um exemplo a ser seguido, é uma lição para que a gente abra os nossos olhos e olhe, né? Para quem sonha em ser mãe de gêmeos, um dos maiores desafios é você conseguir administrar a individualidade entre seus filhos, compreender que eles são seres únicos entre si, que os conflitos vão existir, cabe a você administrar isso. Me perguntam sempre, os meninos brigam e muito, mas eles também se amam de uma forma genuína e que às vezes até me surpreende. Por exemplo, no sábado, nós levamos eles para brincar num parque. E quando um saía da vista do outro, ele vinha para mim e falava assim: mamãe, cadê o Liu? Mamãe, cadê o Noah? Preocupado com o irmão, sabe? Aí, se eles ficavam assim alguns minutinhos sem estarem juntos, sem se verem, eles se encontravam e: vem aqui, meu amor, eu pegava na mão, eu cuido de você, sabe? Então é o tipo de relacionamento que a gente cultiva dentro do nosso lar, né? E aí é importante isso para você que está se preparando para ser mãe, porque você precisa ter a consciência desde já que a harmonia no seu lar, você será o termômetro da harmonia no seu lar. Se você deseja ter um filho só, ou se você for agraciada com gêmeos, ou quiser ter mais de um filho, porque filhos em idades diferentes, quem é mãe de mais de um aí sabe que existem conflitos também. Precisamos orar a Deus para que nos abençoe com filhos, mas também que nos abençoe com a sabedoria e o discernimento para poder educar os nossos filhos. As mães dessa geração são mães das crianças do futuro. Você já parou para pensar
que as mulheres que estão engravidando em 2023, daqui a 20 ou 30 anos, os seus filhos estarão numa nova era do planeta e serão a geração do futuro, né? E sabemos que à medida que a população mundial vai crescendo, as dificuldades também vão aumentando. Então, a importância de você se preparar hoje para ser uma mãe com sabedoria, entende? Muitas vezes você não compreende por que está vivendo uma infertilidade, por que é que isso está acontecendo com você, e a resposta está aí dentro de você. O que você precisa preparar, o que você precisa amadurecer para que você não seja como Rebeca, que aliás nos conta que teve uma morte solitária e não pôde nem se despedir do filho favorito. Então, de que é que adiantou todo o esforço e todo o sacrifício, né? Porque eu, quando despertei para o desejo de ser mãe, eu pensava muito nisso, né? Eu vou cuidar dos meus pais, e aí depois que meus pais se forem, o meu marido quase morreu depois de um infarto. Eu me peguei pensando nisso. Se os meus pais se forem, se eu perder meu marido, e aí? Eu tô sozinha no mundo? O que é que eu construí? Bens materiais? Casa? Um carro? Isso tudo passa. Mas de que adianta ter isso tudo se tá vazio? Então, do que é que adiantou, Rebeca? Olha, eu tô toda arrepiada de falar isso. Isso é palavra do Senhor para sua vida. Você que estiver escutando, você que decidiu que quer ser mãe, você que já é mãe, preserve o seu relacionamento com os seus filhos, com seu filho, que seja um relacionamento saudável, de amor e de união. E também preserve o relacionamento dos seus filhos com os pais, né? Independente da sua situação com o pai dessa criança hoje, filhos também são do pai, filhos também são dos pais, né? E de nada adianta você incitar seu filho a qualquer coisa que seja da tua vontade, se estiver desagradando a vontade do Senhor. Então, o preço que Rebeca pagou foi envelhecer e morrer distante do filho que ela tanto amava. Então, foi um preço muito alto que ela pagou. E o meu desejo no dia de hoje é que o Senhor nos abençoe com sabedoria para que aquelas que desejam ser mãe nesse ano já consigam ir se conscientizando, né? Que essa dificuldade, esse intervalo, esse tempo maior para conseguir ter seu filho nos braços seja um tempo de preparação, um tempo de fortalecimento, um tempo de fé realmente, e que você esteja cada vez mais próxima de Deus, porque existe um propósito de Deus para a sua vida. E quanto mais você estiver apegada a isso, mais fácil será compreender os propósitos, a vontade de Deus para a sua vida, certo? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer pela oportunidade de estar aqui em mais um dia, Senhor. Gratidão por cada mensagem enviada e que o Senhor permaneça falando aos nossos corações todas as manhãs aqui, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, pelas vezes em que desacreditamos, que não confiamos na Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Dê sabedoria, dê a nós, Senhor Deus, o discernimento que precisamos para compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos levar, Senhor Deus, pelos caminhos que o Senhor quer que a gente trilhe, Senhor. Nos mostra aquilo que devemos aprender, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar de forma tão amorosa e carinhosa, ó Pai. Que todas as dificuldades consigam ser transformadas em aprendizado, Senhor Deus, em crescimento. E que para honra e glória do Teu nome, Senhor, cada lar seja abençoado, seja próspero, Senhor Deus, seja de harmonia acima de tudo, Senhor Deus. Leve união para todos os lares e todas as famílias, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Abençoada seja a tua terça-feira. Gratidão, gratidão, gratidão.